Boa noite a todos e todas mais uma vez. A graça e a paz do nosso Senhor seja sobre a sua vida. Amém. Amém. Independente do tempo que nós temos vivido, é sempre bom a gente lembrar que Deus é um Deus presente em nossas vidas em todos os momentos, em todos os dias, né? A gente é que muitas vezes se aproxima mais de Deus em determinado momento, se afasta em determinados momentos, mas Deus é uma presença constante, Ele tem a sua presença constante, né? Deus, ele, como a própria palavra diz, né, como a própria Bíblia diz, Deus não é homem, né, para que minta, também não se arrepende. Deus, ele é, ele era, ele é, ele continuará sendo. Então Deus é constante. E essa constância de Deus é maravilhosa, porque as promessas feitas lá atrás, elas continuam valendo. A palavra de Deus dita lá atrás, ela continua valendo. Deus continua falando, né? Ele sempre traz novidade, ele sempre fala coisas novas e traz novidade. Mas a gente pode confiar naquilo que ele disse lá atrás, porque Deus, ele tem palavra. Isso é incrível, né? Deus tem palavra. Você com certeza conhece pessoas que têm palavra. O que significa isso? Pessoas que quando dizem uma coisa você de fato confia, porque elas têm palavra, né? E talvez você conheça alguém que não tenha tanto assim. E quando ela diz alguma coisa, você já fica com o pezinho meio atrás, né? Talvez você conheça pessoas assim também, né? Então, a gente conhece pessoas que a gente denomina, né, como pessoas de palavra e algumas pessoas que a gente conhece também, que a gente denomina pessoas meio que não tendo muita palavra. E isso tem um peso muito grande, né? Porque quando nós ouvimos algo de alguém que nós consideramos que é uma pessoa de palavra, nós temos uma confiança muito grande naquilo que a pessoa fala. Quando ela diz algo, isso nos traz uma confiança e uma esperança muito grande, porque nós confiamos na palavra daquela pessoa, né? E quando nós precisamos dessas pessoas, nós de fato ficamos mais tranquilos, porque nós já temos essa confiança nessas pessoas. Por outro lado, se a pessoa já não é de tanta confiança assim, isso já traz para nós o outro lado, né? Isso já traz para nós aquela preocupação. Bom, uma outra coisa é o fato de nós não termos muita intimidade com as pessoas. Por exemplo, você já precisou de alguém que você não tinha muita intimidade? Você já precisou de um favor de alguém? Você já precisou, já teve uma necessidade que precisava ser atendida por alguém que você não tinha muita intimidade? E aí? Já? Qual que é a dificuldade? Quando nós precisamos de alguma coisa, quando nós precisamos de alguma coisa, de alguém que nós não temos muita intimidade, ou quando nós precisamos de alguém que a gente não tem muita intimidade, nós temos uma dificuldade. Por quê? Primeiro, já é mais difícil chegar nessa pessoa para dizermos, olha, eu tenho essa necessidade. Segundo, a pessoa pelo qual a gente vai atrás, ela já vai ter um pé atrás, assim, como assim? Nunca me procura, não tem intimidade comigo e agora vem só para me pedir alguma coisa, né? Às vezes isso acontece com a gente mesmo, né? Pessoas que não tem muita intimidade com a gente nos procuram apenas quando precisam de alguma coisa. Não sei se isso já aconteceu com você. Bom, por que isso? Por que eu estou falando isso? Porque com Deus é a mesma coisa, né? Nós muitas vezes precisamos de Deus, né? Eu considero que eu preciso de Deus todos os dias. Eu tenho essa consciência de que eu necessito de Deus todos os dias, não apenas em determinados momentos. E isso me faz muitas vezes, me impulsiona a buscá-lo todos os dias, né? Porque mais do que alguém que me ajude em determinados momentos, eu quero me relacionar com ele para que eu possa ter essa intimidade com ele, para que em todos os momentos ele esteja comigo, né? Mais do que ele seja alguém
que simplesmente supra algumas necessidades minhas, eu quero que ele esteja sempre comigo para que em todos os momentos, em todas as situações, eu tenha a certeza de que ele está comigo. Entende? Vamos abrir a palavra? Daniel. Vamos para o profeta Daniel, tá? Abre aí no livro de Daniel, no capítulo 6, versículo 15. Daniel, capítulo 6, versículo 15. A gente vai entender um pouquinho essa relação. Porque isso que eu estou falando, de fato, é muito simples da gente entender e é muito sério se a gente for parar para pensar na questão da nossa vida, né? Da nossa vivência. De fato, nós muitas vezes precisamos de pessoas. E é mais difícil quando essas pessoas não são nossas íntimas, né? Quando a gente não tem muita intimidade com essas pessoas. E, por outro lado, quando as pessoas vêm nos procurar, precisam da gente, e quando é alguém muito chegado, é muito natural para a gente ajudar a pessoa. Agora, quando não é, a gente já fica meio, né? Só me procura quando precisa, sabe aquela história assim? Né? E a gente precisa entender que essa relação com Deus, ela não é diferente, né? Como a gente pregou domingo, né? Eu preguei domingo a respeito da criação, e que Deus fez toda a criação pensando em nós, pensando na sua maior criação, né? Que é o ser humano. Deus fez tudo isso para que pudesse se relacionar conosco, ou seja, Deus quer se relacionar com cada um de nós. Ele não quer ser alguém que seja procurado quando é necessário, né? Mas ele quer ter um relacionamento, justamente porque se a gente vê várias partes da Bíblia, vários trechos da Bíblia, nós vamos ver que Deus, ele é tão bondoso, ele é tão maravilhoso, que ele tem muitas coisas preparadas para cada um de nós e que ele quer nos dar, e muitas vezes nós não recebemos justamente por essa falta de intimidade com ele, né? E acredito que vocês já conseguiram abrir aí, Daniel capítulo 6, a partir do versículo 15. Vamos ler aqui. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com um anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então nós temos aqui o trecho muito conhecido, né, de todos nós. Talvez, eu acredito que seja o fato que aconteceu com Daniel mais famoso, né? Eu acredito que Daniel seja mais famoso por conta desse fato, por conta disso que aconteceu, dele ter sido enviado à cova dos leões. E principalmente, é claro, por ele ter sobrevivido a esse fato, né, a esse acontecimento. Bom, nós temos então isso que aconteceu, certo? Quando o rei ele foi induzido, na verdade,
a fazer um decreto aonde essas pessoas que induziram o rei a fazer o decreto, eles já tinham um plano em mente, tá? O plano deles era que esse decreto fosse feito justamente como uma forma de armadilha para Daniel, ok? Para que ele fosse pego. Aqui nós temos 2 pontos. O primeiro ponto nós estamos falando de termos uma vida relacional com Deus, uma vida de oração, que se eu não me engano foi o que eu coloquei no título da live, vida de oração. Nós estamos falando disso, de termos uma vida de oração e não simplesmente orarmos quando nós precisamos de Deus, ok? A oração, ela não é um telefone de emergência, certo? Onde eu pego o telefone, disco lá 190, né, que é o telefone da polícia, né? Disco 190 e uma emergência. Ou vamos pensar aqui nos bombeiros, né? Então a gente liga lá o número dos bombeiros e chama uma emergência. Então a oração não é um disque emergência. Não é algo que eu uso para pedir socorro, né? Não estou dizendo que a gente não usa a oração para pedir socorro, mas estou dizendo que não é um telefone restrito para emergências, para pedidos de socorro. Na verdade, a oração é um canal de relacionamento com Deus. A oração é um canal relacional, ou seja, é uma ferramenta que eu e você temos para que a gente possa construir uma intimidade com Deus, né? E falando em canais, a gente entende muito bem isso agora, né? Porque antes a gente podia se relacionar com as pessoas de diversas formas possíveis, né? Principalmente a gente sempre dava preferência a formas presenciais, ou seja, estarmos juntos. Hoje a gente está com um pouquinho de restrição nisso. Agora, a gente, se já não usava, a gente começou a usar outras ferramentas para poder se relacionar, né? Para poder fortalecermos os nossos relacionamentos, as nossas amizades, para podermos conversar, né? Seja por mensagem, seja por telefonemas, seja por vídeo, né? A gente começou a utilizar mais ferramentas. Algumas já eram até utilizadas, mas agora com certeza intensificou. Então, assim, a oração, ela é a principal ferramenta que eu tenho para me relacionar com Deus. Tenho outras? Sim, eu tenho outras, mas nenhuma substitui a oração. Absolutamente nenhuma ferramenta substitui a oração. As outras coisas que acontecem na minha vida demonstram essa intimidade que eu tenho com Deus, né? Então, era sobre isso que eu gostaria de falar. Porque assim, eu dizer que eu sou cristão, eu dizer que eu tenho uma intimidade com Deus, eu dizer que eu busco a Deus é uma coisa. Agora, quando eu tenho intimidade com Deus, né? Quando eu tenho essa construção de relacionamento com Deus, quando eu tenho esse relacionamento, né? Algumas das minhas atitudes, ou todas as atitudes, elas refletem isso. Quando eu tenho essa ligação com Deus, as minhas atitudes, as coisas que eu faço, as coisas que eu falo, né? E também as coisas que eu faço, elas demonstram esse relacionamento que eu tenho com Deus. E aqui nós temos um exemplo com Daniel. Por quê? Quando quando o rei, né? Ele percebe que caiu numa armadilha, o que acontece? Ele, apesar de ser rei, ele tinha poder, mas ele estava sujeito à sua própria lei, né? Como aqueles homens chegaram para o rei e disseram assim: rei, esse é um decreto dos medos e dos persas. Nem você pode mudar, porque você assinou. Nem você pode mudar. Então, se ele não cumprisse o decreto que ele mesmo assinou, ele teria problemas com relação ao reino, com relação ao império, ok? Então o rei olha aquele decreto, mesmo que ele percebeu que ele foi enganado, ele fala assim: eu vou ter que cumprir ele, mesmo eu sabendo que eu fui enganado. E aí a gente entra aqui numa questão muito grande. Por quê? Porque o rei,
eles estavam ali na Babilônia, né? Mas agora não era mais o Império Babilônico, e sim o Império Persa, né? Que dominava, era o Império Persa que havia dominado sobre a Babilônia. Então a Babilônia estava sob o domínio do Império Persa, né? Dos medos e dos persas. E esse rei, que era o rei Dário, era ele que governava ali o estado da Babilônia, vamos dizer assim, o estado da Babilônia que agora fazia parte do Império Persa, né? Era ele que governava ali, e ele já tinha um tempo com Daniel. Tempo suficiente para ele gostar e muito de Daniel. Né? Daniel já havia conquistado a afeição do rei Dário, ao ponto de quando ele percebe que ele vai ter que jogar Daniel na cova dos leões, ele fica com medo. Né? O rei Dário é quem fica com medo por Daniel, no lugar de Daniel. Agora, olha o que é mais incrível, porque o rei Dário chega para Daniel e diz assim: Daniel, o seu Deus, o Deus vivo, ele pode te livrar disso daí. Isso não significa que o rei não estava com medo daquilo que iria acontecer. De fato, ele imaginava que Daniel poderia morrer. Provavelmente morreria, apesar dele acreditar que o Deus de Daniel poderia livrá-lo daquilo que iria acontecer. Provavelmente iria acontecer, que era Daniel ser morto na cova dos leões. Ou seja, não era um homem crente em Deus, temente em Deus, mas era um homem que viu em Daniel um homem extremamente temente a Deus. O rei Dário viu em Daniel um homem extremamente temente a Deus. E nós podemos observar isso nas falas do rei Dário para com Daniel. Porque antes de mandar Daniel para a cova dos leões, o rei Dário disse isso que eu falei. Daniel, o seu Deus, ele pode te livrar disso aí que vai acontecer. Aí, se a gente observar, o rei Dário, ele tinha essa confiança, porém, ele passa a noite preocupado, ele não dorme. Aqui, como a gente acabou de ler, ele não dormiu, ele passou a noite em jejum, não quis saber de festa, não quis saber de banquete, ele não dorme e fica preocupado a noite inteira com Daniel. Diferente de Daniel. É aqui que eu quero colocar os pontos. Os dois acreditavam em Deus, certo? Os dois acreditavam em Deus. Porém, um era servo de Deus. Olha a diferença. Nós temos dois homens que acreditam em Deus, mas nós temos um servo de Deus. Nós temos um homem com intimidade com Deus, com uma vida relacional com Deus. Se a gente voltar no texto, quando o decreto foi assinado e Daniel fica sabendo que o decreto foi assinado, Daniel, ele continua a sua vida devocional. A Bíblia diz que quando Daniel fica sabendo do decreto, ele vai para a casa dele e vai para o quarto dele, abre a janela em direção a Jerusalém, ajoelha e ora. E o texto diz assim, como ele costumava fazer. Como ele costumava fazer. Eu quero mostrar um paralelo para vocês entre Daniel e o rei Dário, dois homens que acreditavam em Deus, correto? Daniel, quando ele fica sabendo do decreto, ele continua seguindo a sua vida. Isso não significa que indo lá orar, Daniel não disse assim, Deus, eu estou preocupado. Porque por esse decreto eu não posso fazer o que eu estou fazendo agora, de me prostrar diante de ti e te adorar e orar a ti. Mas eu não vou deixar de fazer isso. Eu não vou deixar de me colocar na tua presença, de orar, de clamar pelo teu nome, de ter um relacionamento contigo. Eu não vou deixar de fazer isso, porque nada é mais importante do que isso. A minha vida contigo é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, o que a gente observa em Daniel? Ele tinha uma vida de oração contínua, porque como a gente pode ver no texto, quando se refere a esse trecho em que Daniel vai orar, a palavra de Deus, a Bíblia diz assim, que ele fez o que ele
costumava fazer, o que ele já fazia continuamente. Ou seja, Daniel não foi orar porque ficou sabendo do decreto. Daniel foi orar porque era o que ele fazia, porque ele costumadamente fazia. Aliás, ainda diz assim que ele fazia isso 3 vezes por dia, né? Todas as manhãs, tardes e noites. Ele fazia isso. Inclusive, nós vamos ler um texto aqui muito parecido com isso também, tá? Então, nós vemos então essa diferença entre Daniel e o rei Dário. Daniel, ao receber uma notícia aparentemente ruim, ele continua seguindo a sua vida de devoção, de relacionamento e intimidade com Deus. Ele continua seguindo a sua vida de oração. Ou seja, Daniel não era um cara que ia orar quando precisava de Deus, mas ele sempre orava a Deus. Nesse momento, ele precisava mais de Deus e com certeza ele colocou isso em sua oração. Entende a diferença? Não é que você não possa orar pedindo para Deus alguma coisa, pedindo socorro para Deus alguma coisa. O problema é quando a gente só ora quando vai pedir alguma coisa para Deus. Quando a gente vai pedir socorro para Deus. O problema é quando a gente só vai ao encontro de Deus, atrás de Deus, quando a água bate no pescoço, né? Quando a coisa aperta, quando os problemas chegam. Aí é que está o problema. Quando a minha vida não é uma vida de oração, ou seja, quando a minha vida não é uma vida de intimidade com Deus. Eu simplesmente chego para Deus como um estranho, porque eu não me relaciono com Ele e quero simplesmente que Ele atenda as minhas necessidades, quero que Ele simplesmente atenda aquilo que eu quero. É a mesma coisa de uma pessoa que quase não tem intimidade comigo, vim me procurar e falar assim, pastor, eu tô com um problema, eu preciso que você me ajude. Eu penso, na minha cabeça, eu olho assim e falo assim, o que eu posso fazer por você? Mas na minha cabeça eu estou pensando assim, vamos ver se dá realmente para fazer alguma coisa, porque eu nem conheço direito essa pessoa, né? O fato é isso, a gente sempre vai buscar ajudar dentro daquilo que pode ser feito, mas é diferente você ajudar alguém que você já convive, não estou dizendo que seja mais fácil, tá, gente? Ajudar alguém que você já convive. Mas a diferença está assim, quando alguém que eu tenho intimidade vem me pedir uma ajuda, eu conheço a vida da pessoa e eu sei a melhor forma de ajudar ela e sei se de fato a melhor forma de ajudar ela é fazendo o que ela quer ou algo diferente, porque eu conheço ela. Agora, quando alguém que não tem intimidade com a gente, se torna mais difícil de ajudar, porque ajudar não é fazer o que a pessoa quer. Ajudar não é fazer o que a pessoa pede. Ajudar é analisar a vida da pessoa, analisar o que ela está passando para ver qual é a melhor forma daquilo ser resolvido. E se torna mais difícil de resolver se você não tem intimidade com a pessoa, se você absolutamente não conhece a pessoa ou conhece muito pouco, tá? Então, estamos estabelecendo essa diferença entre a vida de Daniel e a sua intimidade com Deus e a vida de Dário, do rei Dário, que até conhecia Deus através de Daniel e acreditava em Deus pelo que ele fala para Daniel, mas ele não tinha intimidade com Deus. E isso fez com que ele varasse a noite sem dormir, preocupado, com medo, né? Diferente de Daniel, que foi para a cova, mas foi com confiança. Não estou dizendo que ele não passou, que ele não teve medo, mas ele foi com confiança. Ele viveu com confiança antes e foi com confiança para a cova dos leões. Quando chega o outro dia e ele vai lá perguntar para Daniel, e ele diz assim, Daniel, de certo o seu Deus, será que o seu Deus te livrou? Deixa eu ler aqui. Pela manhã, versículo 19, tá? Pela manhã, ao romper o dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Percebam o desespero, a preocupação do rei. O rei preocupado, desesperado. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. De certo assim, eu vou falar, né? Mas eu sei que eu não vou ter resposta nenhuma. O rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. Percebam como ele acreditava em Deus, no Deus de Daniel. Será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Né? Então, novamente, nós vemos que o rei Dário, sim, acreditava em Deus, mas não tinha tanta esperança assim. Por quê?
Porque apesar dele acreditar em Deus, ele não tinha intimidade com Deus o suficiente para ter a confiança em Deus. Percebe a diferença? Irmãos, não sei se vocês estão conseguindo entender, mas eu absolutamente estou falando de dois crentes, de duas pessoas que creem, que conviviam juntos, entende? Isso a gente pode retratar na nossa vida hoje de forma muito fácil. A gente poderia até dizer assim, são dois membros da igreja, né? Aonde um tem intimidade com Deus e o outro não tem lá muito, acredita em Deus, mas não tem lá muita intimidade. E quando alguma coisa acontece, um mantém a sua fé e a sua intimidade com Deus, enquanto o outro entra em desespero e não sabe o que fazer. Percebe a diferença? Você consegue enxergar isso no nosso meio, na nossa igreja, ou na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso círculo de amizade, né? Aí eu te faço uma pergunta. Quando as pessoas olham para você, quem eles veem? Eles veem um Dário, uma pessoa que diz acreditar em Deus, que de fato até acredita em Deus, mas quando algo acontece, não dorme, não sabe o que fazer, entra em desespero, corre atrás de quem tem fé. Percebe? Deixa eu correr atrás daquele irmãozinho, porque aquele irmãozinho tem vida de oração. Deixa eu correr atrás daquela irmãzinha, porque aquela irmãzinha tem vida de oração. Os dois acreditavam no mesmo Deus. A diferença é que Dário falou assim, escuta, Daniel, acontece que eu sei que você tem vida de intimidade com Deus. Por isso que ele diz assim, o Deus que você serve. É a mesma coisa hoje, a gente dizer assim, o irmão ou irmã, coloque isso daqui em oração, ou fala isso aqui com Deus, que você tem mais intimidade com Ele. Aí eu fico imaginando Deus, eu falei assim, mas Ele tem mais intimidade comigo porque Ele quer. E você não tem a mesma intimidade que Ele tem porque você não quer. Percebe a diferença? São dois crentes. São duas pessoas que acreditam em Deus. A diferença está em como eles vivem essa fé. A diferença está em como eles se relacionam com esse Deus. Daniel, que vivia uma vida relacional com Deus, de oração, de presença, de se prostrar, de se colocar diante de Deus, e Dário, que também acreditava em Deus, mas não vivia o mesmo, vamos dizer assim, não pagava o mesmo preço para ter esse relacionamento, para ter essa intimidade, né? Então a gente conseguiu aqui construir um paralelo. E aí a gente começa a ver o que? Os benefícios dessa vida de oração de Daniel é diferente do rei Dário, né? A gente poderia dizer, mas Dário não era um homem do povo de Deus. Bom, ele não era porque ele não queria. Porque você não precisava ser, você nunca precisou ser um hebreu, você nunca precisou ser um israelita para fazer parte do povo de Deus. Deus sempre aceitou todos aqueles que fossem até Ele. Deus nunca impediu o povo do seu povo. Muitos acreditam que foi só a partir de Cristo que foi assim aberto para todo mundo. Não, sempre foi. Sempre foi. Até nas leis de Moisés está lá escrito, se algum estrangeiro quiser fazer parte do meu povo, ele todo e qualquer pode fazer parte do meu povo, desde que eles comecem a viver como meu povo. Ele vai fazer parte, ele vai se tornar parte do meu povo e vai ser meu povo, independente do sangue que ele tem, independente do sangue que ele tem. Então, essa questão de ser ligado a Deus, de ser íntimo a Deus, é uma questão que só compete a cada um. Não tem nada que me faça mais especial para Deus, mais ligado a Deus, senão aquilo que eu faço para estar íntimo a Ele, né? Se eu, Isnar, quero me tornar íntimo de Deus, isso só compete a mim. E isso para mim ou para qualquer outra pessoa. Agora, aqueles que têm uma vida de oração, que têm uma vida relacional com Deus, desfrutam
dos benefícios dessa vida. Conseguem desfrutar dos benefícios dessa vida, mesmo que muitas vezes precisam passar por situações como covas de leões, né? Daniel não foi isento de passar pela cova. Ele não foi isento de passar pela cova. Agora, dentro da cova, Deus estava com ele. Aí é que está a diferença. Aí é que está a diferença. Percebe? A diferença não está na situação, não está na circunstância. Porque se a gente pensar na situação e na circunstância, Daniel estava no lugar ruim e o rei Dário estava no lugar bom. Porque Daniel estava dentro de uma cova de leões. O rei Dário estava dentro do quarto dele, que devia ser, imagina o quarto do rei Dário, né? O lugar mais confortável e luxuoso que existia. Agora, Daniel estava dormindo tranquilamente na cova dos leões. Dormiu tranquilamente. Porque ele disse que o anjo chegou lá, fechou a boca do leão e Daniel fez o quê? Dormiu. Sossegado, tranquilo. O rei Dário estava no melhor lugar que tinha. O lugar mais confortável, mais seguro, mais tranquilo que existia. Ele dormiu? Não. Ele não dormiu. Percebe? Não é o lugar, não é a situação, não é a circunstância, é com quem você está. O que mais importa é com quem você está. Daniel estava no pior lugar, mas ele estava com a melhor pessoa. Ele estava com Deus. E então a gente pode dizer que ele estava no melhor lugar. O rei Dário estava no melhor lugar. No quarto do palácio. O quarto do rei, tá? Do palácio. Ele estava no melhor lugar. Só que ele não tinha intimidade com Deus. E quando a gente não está com Deus, o melhor lugar não é o melhor lugar, é o pior lugar. Porque pode ter todo conforto, pode ter todo luxo, mas não tem paz. Não tem paz. Ele não conseguiu dormir. Mesmo tendo todo o conforto e luxo do mundo, ele não conseguia dormir porque ele não tinha paz. Porque apesar de aparentemente ele estar no melhor lugar, na verdade ele estava no pior lugar. Longe de Deus é o pior lugar. Perto de Deus é o melhor lugar. Independente da circunstância. Independente da situação. Você quer estar no melhor lugar? Você tem que estar com Deus. Aí você pode desfrutar dos benefícios de uma vida relacional, de uma vida de intimidade com Deus. Amém? Eu tinha até separado alguns textos aqui para eu poder relacionar, mas o Espírito Santo me dirigiu dessa forma e eu creio que a palavra do Senhor foi entregue pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Eu acho que nesse momento, até se eu citasse os outros textos, eu ia acabar fugindo mais do que entrando mais na palavra. O que eu gostaria mesmo que a gente entendesse é que o mais importante é a relação que eu tenho com Deus. Crer em Deus, todos nós já cremos. Se você está aqui comigo, é porque você já crê em Deus. Se você não crê ainda, eu espero que essa palavra tenha te feito crer em Deus. Espero de coração que essa palavra, que o Espírito Santo possa tocar no teu coração e possa fazer você verdadeiramente acreditar em Deus. O rei Dário, de certa forma, acreditava, mas não tanto quanto Daniel. Né? Não ao ponto de ter a confiança que Daniel tinha com Deus. E eu espero, de fato, que nós possamos ter uma vida relacional, que nós, de fato, possamos ter uma vida de intimidade com Deus, assim como Daniel. Para que, independente da circunstância, independente de ter a confiança de Daniel, que a gente possa ir para a cova do leão, se a gente tiver que passar pela cova do leão, que a gente possa ir para a cova do leão, mas com a certeza de que nós não estamos indo sozinhos, que Deus está indo junto conosco. Não porque eu pedi socorro para Ele, não porque eu falei, Deus, eu tô com medo agora eu entrei em desespero. Não por isso, mas porque a minha vida relacional com Deus, a minha vida de intimidade com Deus, já me dá a confiança de que Ele está comigo em qualquer lugar. De que Ele está comigo nas bênçãos recebidas, mas que Ele também está comigo nos momentos de desespero, nos momentos de dificuldade. Daniel podia ter dito assim, eu estou fazendo alguma coisa errada, porque, com toda a minha fé e dedicação, Deus vai permitir que eu vá para a cova dos leões, né?
Sim, Deus permite que a gente vá para a cova dos leões, mas Ele está lá com a gente. Ele te permite ir para a cova dos leões, mas Ele te livra das covas dos leões, né? Assim como Ele permitiu que Ananias, Azarias e Misael, também conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Mas eu gosto de chamar eles pelo nome verdadeiro deles, né? Ananias, Azarias e Misael, assim como Deus permitiu que os três também fossem para a fornalha ardente. Ele permitiu, mas Ele estava lá com eles. Ele estava lá com eles. Os soldados que jogaram eles dentro da fornalha morreram, sem entrar na fornalha. Por quê? Porque não tinham Deus. Não precisaram nem entrar na fornalha para morrer. Morreram só com o vapor da fornalha. Agora quem tem Deus entra na fornalha e fica na fornalha com Deus. E como diz a Bíblia, fica ainda lá dentro passeando e conversando. Né? Agora vale lembrar que eles mesmos disseram para o rei Nabucodonosor na época: Rei, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Agora se Ele não quiser, a gente vai assim mesmo. Se a gente morrer, foi a vontade de Deus. Se a gente viver, foi a vontade de Deus. O importante é que a gente está vivendo dentro da vontade dEle. O importante é que a gente tem intimidade com Ele, a gente tem um relacionamento com Ele suficiente para confiarmos nele. Que o que vai acontecer só vai acontecer porque Ele permitiu que acontecesse. Amém? Que nós possamos ter essa confiança, que nós possamos ter essa vida de intimidade, de oração, de busca, né? Não a busca pelaquilo que eu preciso, que eu quero, é a busca por Deus. Sabendo que Deus está comigo, eu sei que independente de onde eu vou estar do melhor jeito possível, porque Ele está do meu lado. Independente do que acontecer, eu sei que eu vou estar bem, porque Ele vai estar comigo. E se Ele percebe as minhas necessidades e Deus percebe as nossas necessidades, irmãos, Ele atende a nossa necessidade. Muitas vezes sem que nós precisamos pedir. Amém? Mas que nós possamos investir na nossa vida de relacionamento e intimidade com Deus. Não porque a gente está passando por um momento difícil, mas porque não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Como diz a música do Ademar de Campos, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Amém? E caminhar junto com Ele. Deus te abençoe. Quero orar pela tua vida.